Olá pessoal, quem está falando? Professor Hércules. Nessa semana temos revisão para a prova. Aproveitem aproveitem a revisão para ir bem na avaliação. Princípio da contagem. Situação 1. Uma lanchonete oferece 4 tipos de sorvetes: chocolate, morango, coco e limão, e 3 tipos de coberturas: chocolate, caramelo e menta. Escolhendo um tipo de sorvete e um tipo de cobertura, há quantas possibilidades? Resolução do problema é só você fazer o princípio da contagem ou princípio multiplicativo. 4 tipos de sorvete vezes 3 tipos de coberturas, 12 possibilidades de escolha. Situação 2, bem parecida, um estudante irá escolher entre os 3 tipos de universidades: federal, estadual e particular, e os 5 cursos oferecidos por elas: administração, direito, publicidade, economia e psicologia. De quantas maneiras pode ocorrer esta escolha? Resolução 3 vezes 5, 15 maneiras de escolha. Bem simples o princípio da contagem ou princípio multiplicativo. Vamos rever os arranjos simples, que eles são agrupamentos em que os grupos diferem entre si pela natureza ou pela ordem dos seus elementos. Então, 12 é diferente de 13 pela natureza e 12 é diferente de 21 pela ordem dos elementos. E AB é diferente de CD, também pela natureza de seus elementos. E AB é diferente de BA pela ordem dos elementos, ok? Então, aí, como todos são diferentes, todos eles seriam casos de arranjo simples. O arranjo simples tem uma fórmula, para você calcular m fatorial dividido por m menos p fatorial. Vamos então aos exemplos, vamos usar a fórmula, vamos calcular o arranjo 5, 2 a 2, onde o m vale 5 e o p vale 2, substituindo, resolve primeiro o parênteses, 5 menos 2 dá 3 fatorial, simplifica 3 fatorial com 3 fatorial, 5 vezes 4, 20. Situação 2, calcule o total de dezenas de 2 algarismos distintos. Tá? As dezenas são formadas por 2 algarismos. Então, nós temos um total de 10 números, de 10 algarismos, que é de 0 a 9. Ok? E nós vamos estar calculando quantas são as dezenas. O m vale 10 e o p vale 2. Substituindo na fórmula, tá? Resolve primeiro o parênteses, 10 menos 2, 8 fatorial, simplifica 8 fatorial, 10 vezes 9, 90. 90 é o arranjo. Tá? Lembre-se que a dezena não pode começar com o algarismo zero. Tá? Então, exclui os números iniciados por zero. Vamos excluir quantos números? Vamos excluir 9 números, de 0,1 até 0,9. Então, o total de dezenas são apenas 81 dezenas de 2 algarismos distintos. Arranjos com repetição, o AR, é só fazer n elevado a p. Situação 1, calcule o total de dezenas que podemos formar com esses algarismos. São 5 algarismos, então o nosso n é 5 e são dezenas, as dezenas são de 2 algarismos, o p igual a 2. Faz 5 ao quadrado, 25 dezenas. Situação 2, de quantas maneiras diferentes é possível responder uma prova com 5 questões e 4 alternativas? É só fazer 5 elevado à quarta potência, Desculpa, o contrário, é só fazer 4 elevado à quinta potência, 1024 maneiras diferentes. Permutações simples. Permutar é trocar de posição. A permutação é só fazer m fatorial. Então, quantos anagramas tem a palavra saúde? A palavra saúde tem 5 letras, então é só fazer 5 fatorial
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120 anagramas. Permutações com repetição, né? A gente tem o total de letras, que é o N, e o alfa, o beta, são as letras repetidas. Vamos ver quantos anagramas tem a palavra batata. Batata tem 6 letras, mas a letra A aparece 3 vezes e o T 2 vezes. Então, a gente tem alfa valendo 3 e beta valendo 2. Substituindo na fórmula, 6 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Simplifico o 3 fatorial. Ó. E agora eu multiplico 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Divido por 2, 60 anagramas. Cálculo de combinações simples. As combinações também têm uma fórmula. M fatorial dividido por P fatorial vezes M menos P fatorial. Então, quanto que dá o cálculo da combinação 7, 2 a 2? Substituindo o M pelo 7 e o P por 2, resolve primeiro o parênteses da 5 fatorial, desenvolve o 7 fatorial até chegar no 5 fatorial, simplifica o 5 fatorial, 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Numa circunferência a 8 pontos distintos, quantos triângulos distintos serão formados com vértices nesses pontos? Então, os triângulos são... Eu preciso de 3 pontos, né, para formar o triângulo. Por isso que a combinação 8, 3 a 3. Ok? A resolução está aí, né? Resolve primeiro o parênteses. 8 menos 5 dá 3 fatorial. Falei errado, desculpa. 8 menos 3 dá 5 fatorial. Daí eu simplifico o 5 fatorial. Né? E posso simplificar também o 6, porque 3 fatorial deu 6. Então, 8 vezes 7, 56 triângulos. Números binomiais. Os números binomiais também é dado por essa relação, que é a mesma da combinação. Então, nós temos aí como primeiro exemplo o número binomial 5, 2. Né? Faço 5 fatorial, 2 fatorial e 5 menos 2 fatorial. Resolvo primeiro o parênteses. 5 menos 2 deu 3 fatorial. Simplifico 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. E 1 por 2, 10. Então, o binomial 5, 2 é 10. Um exemplo 2, o binomial 6, 2. Usando a fórmula 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Resolve primeiro o parênteses. 4 fatorial cancela. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2, né? Divide por 2, deu 15. Desenvolvimento de um binômio. Desenvolva o binômio x mais 3 elevado à quarta potência. Resolução. Para isso, nós vamos pegar os coeficientes do triângulo de Pascal na linha 4. Os valores 1, 4, 6, 4 e 1. X mais 3 elevado à quarta potência, então vai ficar 1x elevado a 4 mais 4 vezes 3x ao cubo, mais 6, 3 ao quadrado, x ao quadrado, mais 4, 3 ao cubo vezes x, mais 3 elevado à quarta potência. Reparem que nós pegamos, então, do triângulo de Pascal os coeficientes. O termo x começa com potência máxima e vai diminuindo. E o termo 3 começa com a potência elevada a zero, que nem aparece, e depois vai aparecendo 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, até chegar em 3 elevado à quarta potência. Na resolução, faz primeiro o cálculo da potência. Então, ficou x elevado a 4. 4 vezes 3, 12x ao cubo. 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 54x ao quadrado. 3 ao cubo, 27 vezes 4, 108x. E 3 elevado à quarta potência, 81. Segundo, vamos desenvolver x menos 2 elevado à quarta potência novamente. Resolução.
x menos 2 elevado à quarta, então x elevado a 4. Agora tem um sinalzinho de menos que vai alternando. Então, menos 4 do triângulo de Pascal, 2x ao cubo, mais 6 do triângulo de Pascal, 2 elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos 4 do triângulo de Pascal, 2 ao cubo, vezes x, mais 2 elevado à quarta potência. Resolvendo os cálculos, x elevado à quarta, 4 vezes 2, 8x ao cubo negativo, 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 6, 24x ao quadrado, menos 2 ao cubo, 8, 8 vezes 4, 32x, mais 16. Soma dos coeficientes do binômio. Para calcular essa soma, basta substituir as letras pela unidade, ou seja, pelo valor 1. Exemplo, vamos calcular a soma dos coeficientes do desenvolvimento do binômio x mais 3 elevado à quarta potência. Não há necessidade de desenvolver, apenas substituímos o x por 1, fica 1 mais 3, que dá 4, 4 elevado à quarta potência, 256. Exemplo B, 2x menos 3, novamente substituindo o x pela unidade, 2 vezes 1, 2, menos 3 dá menos 1, elevado à quarta potência, 1 inteiro. Na letra C, 2x mais 3 ao cubo, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, 5 ao cubo, 125. E na letra D, a gente troca o x e o y por 1, 1 mais 1, 2, elevado à sexta potência, 64. Chegamos ao final desta aula, onde nós fizemos uma revisão para a prova. Procurem participar dos plantões para esclarecer as dúvidas. Uma ótima semana para vocês e uma boa prova. E até breve.